Os aprumos dos equinos são determinados pela exata direção dos membros em relação ao solo, de modo que o peso corporal do cavalo seja regularmente distribuído sobre cada um destes membros. Os aprumos dos cavalos estão relacionados à direção dos raios ósseos e à angulação das articulações em relação tanto ao solo e também entre ossos. É importante entendermos, então, que a conformação, principalmente a conformação de membros, está diretamente relacionada à função que o animal exerce. E tem relação, então, com a sua capacidade de sustentação, com a maneira que o cavalo se move, ou seja, com a locomoção, com a vida útil deste animal. Determinados defeitos de aprumo podem reduzir a vida atlética do cavalo, além da capacidade de impulsão de se movimentar para frente e do desvio do centro de gravidade. Vamos agora entender como que avaliamos os aprumos do cavalo. Para isso, devemos entender este conceito quadrilátero de sustentação, que nada mais são que linhas de sustentação imaginária que nos permite identificar e qualificar os aprumos dos animais de uma forma geral. Então, nós temos aqui estas linhas em amarelo que determinam o quadrilátero de sustentação. E ainda temos linhas de apoio que nos auxiliam a determinar, a qualificar os aprumos dos membros anteriores e dos membros posteriores. Os aprumos eles são observados tanto visto de perfil, quanto visto de frente e visto de trás. Para cada lado, para cada perfil que vamos observar o animal, nós temos linhas imaginárias de sustentação que nos permitem melhor avaliar esse indivíduo. Então, a primeira linha, ela vai partir da articulação escapulomeral, descendo paralela ao membro e tocando o solo aproximadamente 10 centímetros à frente do casco. Lembrando que esta linha vai ser utilizada para avaliação dos membros anteriores vistos de perfil. Então, observem, em vermelho, eu tenho uma linha que parte da articulação escapulomeral, desce paralela ao membro, observem o membro aqui, tocando o solo aproximadamente 10 centímetros à frente do casco. Se o cavalo tem bons aprumos de membros anteriores, quando eu traçar essa linha imaginária, ou no campo eu posso utilizar uma régua ou alguma vareta que me permite, uma vara que me permite colocar a vara aqui na articulação e perceber se realmente essa linha, essa vara, esse acessório que eu utilizar, se toca ao solo 10 centímetros aproximadamente à frente do casco. A segunda linha de sustentação imaginária, ela parte do centro de sustentação da espádua, passa pelo meio do braço, desce paralela à canela e toca o solo, dividindo o casco ao meio. Então, observem, ela parte, está aqui em vermelho, do centro de sustentação da espádua, desce paralela ao membro e toca o solo, dividindo o casco ao meio. Observem que essa linha desceu paralela ao membro, o membro está aqui. É importante, então, quando eu for avaliar um cavalo, eu traçar essa linha imaginária na minha cabeça ou também tentar usar algum equipamento. Claro que estamos tratando de biologia, as medidas nunca são exatas, Às vezes eu vou dividir o casco ao meio, Se eu mensurar, eu não vou conseguir dividir perfeitamente ao meio, mas que nós tenhamos esta noção aproximada. A terceira linha
parte do centro da articulação húmero-radial, desce dividindo todo o membro ao meio e toca o solo logo atrás dos talões. Então, observem aqui em vermelho, essa linha vai partir da articulação húmero-radial. Então, aqui eu tenho escápula, húmero e rádio. Então, articulação húmero-radial desce dividindo o membro ao meio, tocando o solo atrás dos talões. Então, é a terceira linha de sustentação que eu devo traçar na minha cabeça para a avaliação do aprumo deste cavalo. E a quarta linha, utilizada para a determinação dos aprumos de membros anteriores, visto de perfil, parte da região do codilho, desce paralela ao membro e toca o solo aproximadamente 10 centímetros atrás dos talões. Então, observem aqui, ela parte da região do codilho, desce paralela ao membro e toca o solo aproximadamente 10 centímetros atrás dos talões. Então, nós temos uma linha que toca o solo aproximadamente 10 centímetros à frente do casco e outra aproximadamente 10 centímetros atrás dos talões. Finalizamos, então, as linhas de aprumos, as linhas de sustentação, são linhas imaginárias que utilizamos para determinar e qualificar os aprumos do cavalo visto de perfil de membros anteriores. Vamos agora entender as linhas relacionadas aos membros posteriores vistos de perfil. Então, a primeira linha parte da ponta da nádega, ou também, podemos ter como base óssea a tuberosidade isquiática, desce paralela ao membro, tangenciando o jarrete e toda a canela, até tocar o solo aproximadamente 10 centímetros atrás dos talões. Então, observem aqui, nós temos essa linha vermelha que parte da ponta da nádega ou tuberosidade isquiádica, se quiser entender como a base óssea, desce paralela ao membro, tangenciando o jarrete e a canela, tocando o solo aproximadamente 10 centímetros atrás dos talões. A segunda linha parte da articulação coxofemoral, desce dividindo a perna ao meio, ou seja, a tíbia, continua paralela à canela e toca o solo dividindo o casco ao meio. Então, observem aqui a linha, nós temos a articulação coxofemoral, desce paralela ao membro, dividindo a perna ao meio e tocando o solo imediatamente atrás dos talões. A terceira linha parte da região da soldra ou da patela, desce paralela à canela e toca o solo aproximadamente 10 centímetros à frente do casco. Então, observem a terceira linha, parte da região da soldra ou base óssea patela, paralela ao membro e toca o solo aproximadamente 10 centímetros à frente do casco. É importante observarmos que, para avaliação dos aprumos de posterior visto de perfil, nós somente utilizamos 3 linhas imaginárias, enquanto na avaliação dos membros anteriores visto de perfil, nós utilizamos 4 linhas imaginárias. Devemos também traçar as linhas de aprumo para o animal visto de frente e o animal visto de perfil. Então, as linhas de sustentação imaginária que utilizamos para avaliação dos membros anteriores, o animal visto de frente, elas partem do centro da articulação escapulomeral e desce dividindo todo o membro ao meio até tocar o solo, também dividindo o casco ao meio. Então, observem aqui, a linha vai partir da articulação escapulomeral, descendo, dividindo o membro ao meio, até tocar o solo, dividindo também o casco ao meio. E as linhas para avaliação do animal visto de trás, ou seja, avaliação de membros posteriores, partem da ponta da nádega
ou tuberosidade isquiática, descendo, dividindo todo o membro ao meio, até tocar o solo, dividindo também o casco ao meio. Então, observem aqui, nesse desenho esquemático, a gente desce, parte da ponta do isquio, né, ou da nádega, vamos pensar assim, dividindo o membro ao meio, tocando o solo, dividindo o casco ao meio. Então, observem aqui, esse animal é considerado um animal bem aprumado. Claro que, quando eu tenho a foto de um animal e coloco as linhas, nós estamos tratando aqui de biologia. Nem sempre a gente consegue traçar essa linha perfeitamente, dividindo o membro ao meio, tocando o solo exatamente 10 centímetros à frente do casco ou à frente do talão. Mas eu tenho essas medidas, né, essas direções aproximadas. O que eu quero? Quando eu visualizo um cavalo, que eu consiga colocá-lo dentro daquele quadrilátero de sustentação. Assim, vocês podem observar, né, quando a gente avalia membros anteriores. Então, por exemplo, eu tenho aquela linha, né, que parte da articulação escápulo-humeral, desce paralela ao membro, tocando o solo a aproximadamente 10 centímetros à frente do casco. Eu ainda tenho aquela outra linha que desce do meio do ponto de sustentação da escápula, desce paralela ao membro, tocando o solo, dividindo o casco ao meio. Né? Então, são linhas de sustentação que podem ser observadas para a gente definir essa boa direção dos raios ósseos em relação ao solo. Podemos utilizar também varetas que nos permitem melhor classificar e qualificar os aprumos dos cavalos, como neste caso aqui. Claro que a vareta é extremamente reta, é muito difícil o membro do cavalo ser tão reto como um material deste, né? Mas a gente aproxima das direções e nos dá uma noção em relação à qualidade daquele aprumo. Então, observem aqui a avaliação, né, de membros posteriores. Com uma vareta, eu parto da ponta da nádega, né, a vareta que é menor, não conseguiu sair lá de cima, desce paralela ao membro, tangenciando o jarrete, tangenciando a canela e tocando o solo a aproximadamente 10 centímetros atrás dos talões. É uma forma da gente avaliar essa direção dos membros posteriores. E também a avaliação de membros anteriores vistos de frente. Observem aqui, eu traço uma linha partindo da articulação escápulo-humeral, desço dividindo o membro ao meio, tocando o solo, dividindo o casco ao meio. É importante também, quando eu avaliar o animal visto de frente, que eu consiga observar um vão abaixo deste animal, que eu consiga observar o vazio substernal. O que quer dizer este vão? Quer dizer que os membros anteriores e posteriores estão alinhados. Observem essa foto, né? O animal visto de trás, aqui a cauda está impedindo, né? Mas eu não consigo ver membros anteriores aqui à frente. Quer dizer que estes membros, né, tanto anteriores quanto posteriores, estão bem alinhados. Se eu traçar aqui a linha que parte da ponta da nádega, dividindo o membro ao meio, tocando o solo, dividindo o casco ao meio, é um animal bem aprumado de membros posteriores, visto de trás. Por outro lado, lembrem que eu falei do vão? Observem aqui que eu não consigo ver este vão. Eu estou avaliando membros posteriores e consigo observar membros anteriores aqui no meio. Quer dizer que membros anteriores e posteriores não estão alinhados. Provavelmente, este animal ou tem um defeito de aprumo de membros posteriores ou tem um defeito de aprumo de membros anteriores. Para a gente saber, devemos traçar as linhas de sustentação imaginária. Então, vamos avaliar aqui, neste caso, os membros posteriores vistos de trás. Uma linha que parte da ponta da nádega, desce dividindo o membro ao meio, tocando o solo, dividindo o casco ao meio. Ou seja, este animal tem bom direcionamento de raios ósseos de membros posteriores visto de trás.
provavelmente ele não vai ter este bom direcionamento de membros anteriores. Claro que, para avaliar melhor e determinar e qualificar estes aprumos, deveríamos avaliar o animal visto de frente, visto de trás e visto de perfil. E também temos que avaliar o animal em estática e em dinâmica, ou seja, em movimento, para entender a influência dessas alterações de aprumo na movimentação do cavalo.